Graça e paz, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com todos nesse momento, irmãos. Com a ajuda de Deus, a direção e a guia do Espírito Santo, eu sinto de passar uma parte. Não vai ser muito longo, hoje eu não vou ter muito tempo para gravar. E eu primeiro também quero dizer aos irmãos que já tem alguns e-mails para mim passar no meu contato, mas devido eu ainda estou um pouco me recuperando, por isso eu ainda não mandei esses e-mails e hoje vai ser um dia muito corrido para mim, tem algumas coisas para mim resolver e eu peço aos irmãos que aguardem que eu vou responder os e-mails também de todos os caros irmãos e as perguntas que me foram feitas também, conforme a guia de Deus. Mas nesse momento eu vou ler aqui um trechinho pequeno, mas de muito valor, 8 de Romanos, versículo 31. Uma parte do versículo que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo, irmãos? Só essa parte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, muitas das vezes se levantam guerras na nossa vida, principalmente quando nós falamos a verdade que fere o sentimento daquele que está no caminho da mentira. Não que somos perfeito é Deus, nós somos miseráveis, necessitamos de Deus. Nosso material genético, do nosso ser material, foi criado de algo muito frágil, foi criado do pó. Então, Deus tem um cuidado muito grande por nós, porque Ele sabe, irmãos, que lembramos quando aquele orleiro fazia o vaso, lá em 18 de Jeremias, e o vaso caiu e quebrou-se, e ele tornou fazer outro vaso, o mesmo vaso, o mesmo barro. Assim somos nós. Embora temos a nossa vida espiritual, porém, dentro de nós, o Espírito de Deus, a formação da personalidade de Cristo, que vai gerando dentro de nós, pelos frutos do Espírito, aquilo que é necessário para a salvação da nossa alma, em Jesus Cristo, porque não há outra saída nem solução, a não ser o Senhor Jesus Cristo. O mundo cada vez pior, os homens cada vez se vendendo e se trocando por coisas vis deste mundo. E nós podemos não ser diferentes, porque somos de carne, de pó, por isso somos tratados com muito cuidado pela palavra de Deus e devemos considerar que temos um Deus que é por nós. Enviou seu amado Filho Jesus Cristo, como diz lá em João 3, João, salvo erro, 16, onde diz assim, ou melhor, perdoe, irmãos, uma passagem de João, sinceramente, eu não me recordo agora se é 3,16, os irmãos conhecem muito bem esse versículo, eu não quero falar o número aqui para mim não errar, eu tenho muito temor nessa parte, porque às vezes nós lemos a Bíblia já de várias vezes, esse capítulo, mas todos conhecem, nem é necessário falar aonde está no livro de João. Porém diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus caros irmãos, nós temos um Deus que nos amou muito e que cuida de nós, que somos um material tão frágil, e colocou dentro de nós uma riqueza tão excelente, que excede todo o entendimento e toda a sabedoria. E às vezes alguém vê o nosso canal, um canal tão simples, pequeno, uma pessoa tão... Eu me considero simples, porque eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho conhecimento, às vezes alguém pode até rir de mim, porque colocaram aí num comentário, esse aí não entende nada, e kkkk. Bom, eu fico feliz quando me sinto desprezado por alguém assim, porque isso quer dizer que o diabo está contra mim, contra o canal que eu fiz, o que Deus me deu de fazer, porque eu não faço nada. E me faz lembrar de uma passagem, uma parábola,
que um dia certo homem construiu uma fonte à beira de um caminho, irmãos. E próximo a ela, ele pendurou uma caneca, utilizando uma pequena corrente. E algum tempo depois disseram-lhe que aquilo não tinha nenhum valor. Aquela arte dele, que ele tinha feito, não tinha valor. Começaram a falar mal daquilo. Alguns. E riam dos defeitos do seu projeto, daquele que havia colocado aquela simples caneca. E foram logo falar para o homem, por que você colocou isso aí, essa caneca? Riram dele. Então, muitas pessoas começaram a zombar daquela caneca que estava ali. E aquele homem, então, ele perguntou para alguém e disse assim, tudo bem, eu vou fazer uma pergunta. Ainda ali passam pessoas sedentas, muita sede, e tomam água? Então contaram-lhe que milhares e milhares de pessoas, pobres, humildes, mulheres e crianças, matavam a sua sede usando aquela caneca. Então ele se alegrou, irmãos. Ele se alegrou. Por quê? Ele ficou feliz, porque lembrava que nos dias de verão, pessoas cansadas encontravam ali uma canequinha. Por certo, as pessoas lavavam a caneca. Isso aí é uma parábola, não é? Porém, tinham como tomar água e matar a sede de uma água pura, verdadeira. Muitas fontes, irmãos, hoje, elas não são puras, são contaminadas. E nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é uma fonte viva que salta para a vida eterna. E às vezes ele usa de uma canequinha como nós, simples, amarrada numa corrente, a corrente do Espírito, da virtude, do amor e da misericórdia. E muitas pessoas passam e usam dessa simples canequinha para tomar esse líquido precioso que é a água da vida. Então eu quero dizer para vocês que estão falando coisas que acham que eu estou inventando sobre federação, sobre eu estou querendo mal de alguém por falar sobre instituições. Quero dizer para vocês que eu não estou, apenas estou sendo uma canequinha. E esse simples canal, que você até acha engraçado às vezes rir, como você que riu e disse que zombou, né? Eu quero agradecer a Deus por isso, porque quando eu vou ver a maioria dos comentários, eu vejo que existem muitos que estão tomando água nessa simples canequinha. Não é um canal com ilustrações, não é um canal muito bem apresentável, mas é um canal que, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, está levando a verdade, que é a palavra de Deus. Aí eu fico me perguntando, Senhor, continuo, aí me lembro desse versículo, continua, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu caro irmão, irmã, se você sente de fazer alguma coisa para o bem da tua alma e para o bem, principalmente, daquilo que Deus requer de ti, faça, não tenha medo. Você é uma canequinha. Não fique esperando ficar diante de um excelente reservatório de água, com cristais aqui do mundo, para que você possa ser colocado numa vitrine e todos possam te admirar, como grandes templos, igrejas, com púlpitos, tribunas, que se podem tocar um botão e ela se abaixa, se levanta na hora de um batismo, ou até mesmo se vangloriar pelos bancos que já não são mais de madeira, mas são estofados,
ou se vangloriar pelo nome de uma instituição que na verdade não salva, porque quem salva é Jesus Cristo. Se você não se sente bem, seja você a canequinha. Sirva você a Deus. Porque alguém disse, você está tirando da igreja, está tirando disso, daquilo. Eu não tiro ninguém da igreja, porque para mim a igreja é Cristo. E quem pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que eu tenho condições disso? Eu vejo que a visão de muitos espiritualmente tem sido muito limitada por falta de conhecimento espiritual. Não estou dizendo que sou algum sábio, não sou nada, toda a glória seja a Deus. Mas o conselho que eu deixo para você que está zombando desta canequinha, medite quantos estão tomando água nela e estão matando a sua sede. É um canal simples, não tem uma edição muito boa, porque eu não tenho condições. Esses dias tenho passado algumas lutas, provas, mas agradeço a Deus, porque tudo isso vai aperfeiçoando a nossa fé em Cristo Jesus e vai nos fazendo entender que nós não somos nada mais do que uma simples canequinha de barro, tão frágil, que se ela está ali, amarrada, para não cair e não quebrar, é porque alguém, chamado nosso Senhor Jesus Cristo, nos amarrou nas correntes do seu amor e da sua santidade, e nos firmou na igreja que é Ele próprio, e nos deu a graça de Jesus Cristo, que é a sua morte e ressurreição, e o conhecimento de entendermos que somente nele há salvação. Então, meu caro irmão e irmã, não importa que você esteja se reunindo com 4, com 5, com 10, com 50, e o outro com 50, com 60, ou com 500, mas seja você sempre uma canequinha. Não faça como essas grandes instituições que estão se vangloriando pelo número de quantidade, porque aqui é a maior orquestra, porque aqui é a maior igreja, porque aqui é o maior povo, porque aqui é o caminho, porque construímos isso, fizemos aquilo. Não importa. Para Deus, você tem que ser só uma canequinha. Agradeça a Deus por ser uma canequinha de barro, frágil, porque daí você terá o cuidado daquele que a construiu, ou que te formou, que foi o oleiro, ou que foi até mesmo aquele que pendurou a canequinha na beira desta fonte, que se chama Jesus Cristo. Canequinha do Senhor, dá glória a Deus. E saiba, os verdadeiros cristais e as ruas de ouro não estão nesta terra. Que a verdadeira graça não é uma instituição. E que o verdadeiro Cristo não nasceu num palácio real, mas numa manjedoura. E ele fala para todos vocês que estão entendendo o Evangelho: não seja mais do que uma simples canequinha, porque um dia aquele que nos formou do pó nos dará um corpo incorruptível, de um material que nós não conhecemos espiritualmente. Porém, não vamos mais ficar pendurados na fonte, que é muito gostoso estar pendurado, mas nós estaremos vivendo do lado da fonte, livres do pecado, livres da morte e do inferno. Mas ai daqueles que se acham cristais, que se colocam dentro de grandes cristaleiras para serem vistos pelo povo e aplaudidos pela multidão, e muitas das vezes egocêntricos com seus louvores, e se acham no palco, achando que estará no palco, e os outros aplaudindo a sua vitória. Não. Eu quero ser uma canequinha, e que o Senhor Jesus esteja no palco, e que toda a glória e toda a honra, tanto no louvor como na pregação, não seja para mim, porque eu sou uma canequinha. Valorize, claro, dê valor na canequinha, ore para que Deus não permita que ninguém a quebre, mas ainda que alguém a quebrar, agradeça porque tem um oleiro que não precisa cozinhar o barro no fogo para consertar a caneca, porque ele mesmo é formador do fogo e formador do barro e sabe como reconstruir ou fazer uma nova caneca.
Louvado seja Deus. Agradeço você que tem falado mal do meu canal, porque tem me estimulado esse vídeo. Agradeço você, irmão, que está fazendo parte desse canal, e peço perdão por não lhe ter respondido. Mas pode ter certeza, eu vi já os comentários, faltam muitos para ver. Eu agradeço a Deus que já tem e-mails que estão pedindo o meu contato. Eu quero dizer a todos que amo vocês e vou passar o meu contato. Todavia não terei tempo durante esse período até... Também, eu confesso, ainda estou, embora eu estou melhor, vocês não vê nada no meu corpo pelo lado de fora, mas está muito dolorido devido à pancada do meu atropelamento. Mas eu agradeço a Deus por isso também. Isso pode ter machucado o corpo da matéria, mas não quebrou a canequinha. Dá glórias a Deus, porque apenas eu sou uma canequinha. Você que zomba de mim, que zomba do meu canal, eu te agradeço, porque me fez entender que não precisa ser um cristal para que alguém, milhares de sedentos, venham tomar uma água pura, que se chama Jesus Cristo. E não procura grandes cristaleiras. Ele não nasceu em grandes palácios. Ele nasceu em Belém de Judá, uma pequena cidade, aonde raiou a luz para toda a humanidade. Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham compreendido. Fugir das grandes cristaleiras e procurem ser uma canequinha, porque só as canequinhas de barro que entrarão no céu. Só os pecadores realmente que precisam de perdão. Só os que se acham na miséria espiritual é que terão a multiplicação do Espírito de Deus. Glorificamos a Deus porque somos necessitados eternos, porque devemos eternamente para o Senhor e não temos como pagar o amor que Ele teve somente por fazer, somente não, o mais importante, enviar o seu Filho, mas somente por esse versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos, graça e paz, paz de Deus, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo. E logo estarei fazendo vídeos, hoje não, mas estarei fazendo alguns vídeos explicativos que me pediram, porque alguns me perguntam também alguma coisa e eu não respondo no comentário, porque são assuntos mais extensos e eu prefiro gravar. Peço aos queridos e amados irmãos e aqueles que apenas zombam da caneca, que aguardem e que o dono da fonte possa colocar a água e matar a minha sede e a tua e a nossa, nesse deserto de lágrimas e de aflição, mas que um dia possamos reinar com Ele, com Jesus Cristo, com Yeshua HaMashiach, eternamente, no reino da sua glória, onde não seremos mais uma canequinha, mas seremos colocados na cristaleira do Rei, e não para nos aparecermos ou para sermos melhores, mas pelo amor do Filho, do Pai eterno, que deu a vida por todos nós, em resgate das nossas almas. Deus vos abençoe. Fiquem com Deus. Amém.